Olá, turma! Iniciamos a nossa aula de arte. E hoje, aproveitando os estudos do dia, iremos fazer um trabalho bem aproximado com a xilogravura. Sabe qual é o trabalho que nós iremos fazer? Isogravura. Sim. Quais são os materiais que nós iremos utilizar hoje? Tampa, essas tampinhas que nós jogamos fora, que vem no pratinho de frios. Então, algumas tampinhas delas. Quem quiser fazer mais de uma composição, tá? Pode fazer 2 ou 3, mas a maneira que nós formos fazer aqui já vai ser para usar para uma atividade. Então, uma folhinha dessa para poder fazer a tarefa. Tintas guache. Quem tiver tintas guache, sem ser só essas comuns, tiver aquelas neon, efeito neon, fica bem legal também, hein? E eu vou utilizar aqui para vocês verem. Pincel. Quem tiver um rolinho, tudo bem. Quem não tiver, o pincel vai servir da mesma maneira, tá? O pincel é porque acelera para pintar. Um lápis, uma caneta. Porque na hora que nós formos fazer o desenho, inicialmente tem que ser a lápis, bem de leve. Depois a gente vem com a caneta, fazendo um pouquinho mais de força. Um pouquinho de guardanapo para alguém para se limpar, né? Caso suje algum material. E vamos lá. O que você irá fazer? Hoje nós vimos sobre literatura de cordel e aproveitando o gancho aí, iremos fazer uma atividade utilizando de uma técnica bem similar à xilogravura, que é a isogravura. Por quê? Porque é utilizado esses materiais de isopor para poder fazer. Dá um efeito bem legal. Vamos lá? Você já pensou aí na sua história, claro, com base aí no que você já sabe de assunto que você vai fazer para a sua história, você irá criar um desenho nessa folha de isopor. E você irá criar bem de leve, você passa levemente, fazendo o seu desenho levemente a primeira vez a lápis, tá? Só depois que você fizer ele levemente, é que você irá passar um pouco mais de força. Aqui eu escolhi já um desenho, né? Comecei, fiz levemente o esboço do desenho que eu quero, de acordo com a minha produção lá do cordel, tá? O meu tema. Vamos ver o de vocês agora. Agora, a segunda vez é que eu vou passar ou a lápis, afundando mais, passando um pouco mais de força, porque tem que... Cuidado para não passar força demais e acabar furando o isopor, tá? Faz um teste aí, por isso que você tendo 2 ou 3 folhas dessa aqui, você consegue fazer um teste bem legal. Aí você vem afundando todo o desenho, fazendo contorno, só que agora afundando um pouco mais, colocando um pouco mais de força. Tá vendo que agora eu tô colocando um pouco mais de força? Ele não tá furando, tá? Não tá. Porque eu vou medindo aqui a quantidade de força que eu vou colocando. Então, eu vou fazendo isso, vou fazendo todo o contorno do meu desenho que eu inicialmente já tinha feito bem levemente a lápis o que eu queria, tá? Tomando sempre cuidado para não correr o risco de furar, transpassar. Observem que eu vou colocando, tá vendo? O primeiro esboço tá bem clarinho, e eu vou colocando a força, um pouquinho de força, ele vai criando um relevo, um certo relevo nele, tá? Um certo relevo aqui vai ficando. Então, vai observando aí para você fazer com a força necessária, não colocar demais. Feito isso, eu agora irei utilizar uma folha branca. Eu peguei uma folha tamanho A4 para fazer. E o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui o tamanho, né? Eu vou fazer o contorno dela na folha. Só o contorno para poder saber a dimensão do tamanho dessa folhinha aqui de isopor. Já fiz. Aqui dentro, agora é o que eu vou passar as tintas. Vamos lá? Vocês irão colorindo, fazendo uma pintura assim
Estou fazendo na vertical, mas vocês podem pintar na horizontal ou em diagonal, tá bom? Mas desde que sejam fileiras de várias cores. Utilizem cores mais claras, tá? Nesse momento aqui de pintar a folha que você acabou de contornar. E pouca tinta, não exagera na tinta, porque ela tem que secar totalmente para poder fazer a outra parte, tá? Se você exagerar na tinta, você tem que esperar ela secar totalmente. Ela estiver bem sequinha, se passar o dedinho, não vir nenhuma tinta no seu dedo, para poder fazer o outro passo, tá? Depois que você pintar todinha, aí você vai esperar o outro passo. E agora, enquanto aquele desenho seca, tem que estar bem seco já, para eu fazer essa outra etapa. Ah, meu desenho lá já secou. Esperei ele secar, tá bem sequinho, passei o dedo lá e não veio nenhuma tinta, tá totalmente seco. Ok. Agora vem essa etapa. O que você vai fazer aqui agora? Você irá pegar o pincel e passar a tinta preta sobre toda essa imagem. Você pode pegar o seu pincel para passar, ou quem tiver rolinho, passa o rolinho. Sugiro que você tenha sempre um pratinho, aproveita uma dessas bandejinhas de isopor e faz uma composição aí de uma aquarela de tintas, deixa no cantinho para você não ficar toda hora mexendo no pote. Você deixa separados as quantidades faz uma pranchetinha, uma paleta de cores, tá? Eu vou passar o meu rolinho para ir mais rápido. E no pincel você fará também essa mesma coisa. Você vai passar em todo o desenho aqui para cobrir tudo, tá? Com o pincel também você faz da mesma maneira, tá? Você passa as camadas e ela fica até mais forte. Agora que você passou toda a tinta preta sobre ela, você vai virar ao contrário aqui por cima dessa imagem. Então, você vai virar para que essa parte preta fique para baixo e em cima aqui dessa imagem, tá? Que você acabou de pintar e secou bem seca. Tá vendo que ela tá bem sequinha, ó? Não sai tinta mais nenhuma parte tem nada úmido. Para poder fazer isso aqui rápido para vocês, eu tive que secar com secador, tá? Segredinho. Mas isso aí vocês só irão fazer com o auxílio de algum adulto, tá? Mas espera secar natural, tá bom? Dá do mesmo jeito o efeito. Vamos lá? Pegando com jeitinho, né? O desenho que você fez. Coloquei. Você poderia fazer assim ou assim também. O desenho já tá lá, você só coloca agora invertido, né? A folha. E agora, do jeito que tá aqui, você não pode deixar assim. Você tem que ir passando a mão, quase que como um rolinho aqui, ó. Amassando. Com cuidado, se você pôr muita força, às vezes o papel aqui, como tem a umidade da tinta preta, pode rasgar a folha. Então, vão passando com cuidado, tá? A mão. Pode ficar algum gilhadinho? Pode. Às vezes com auxílio, né? Tem gente que passa a colher, mas eu posso passar a mão mesmo. Com a mão mesmo. Cuidado para não forçar. Quando você perceber que tá querendo rasgar alguma coisa, você já para. Não coloca força demais, não. Tá vendo onde tá bastante os relevos do desenho? Principalmente aí que você tem que ter cuidado para não rasgar. Tô passando a mão para ajudar a aderir. Agora é a hora de tirar o desenho e ver o efeito. E aí cada um fará o seu. Dependendo da quantidade que você passa de tinta, ele vai pegando mais cores em alguns. E aí você deixa secar, terminar de secar, porque ele pegou a tinta preta, agora tem que terminar de secar o todo, para você ver totalmente o efeito, tá?
Eu tinha feito um anterior a esse. Lembra do desenho da historinha do rato, elefante e a formiga? O cordelzinho? Então, eu criei aqui com uma bandejinha, fiz o desenho novamente aqui. Fiz o mesmo processo. E aí eu obtive o desenho. Isso aqui pode servir da capa da sua produção. Depois você cola na outra folhinha para virar a capa da sua produção de cordel das aulas de hoje. Ok? Façam de vocês, postem e até mais.